Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, note bem, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse é um dos trechos da Escritura, especialmente do Novo Testamento, que talvez melhor define o que é o Evangelho de Jesus. E note como aqui Paulo várias vezes faz uso dessa expressão, em Cristo Jesus, nele. Ou seja, mostrando que o Evangelho é uma pessoa. Que o Evangelho não é uma ideia, que o Evangelho, ele se realiza numa pessoa. Uma pessoa que ama, uma pessoa que não só ama, mas que se dá, se deu. E uma pessoa que vive em nós pela fé. Note também uma certa repetição do tema da graça, do favor não merecido, da iniciativa de Deus de nos salvar a despeito de quem somos, pecadores, a respeito do nosso passado, de estarmos escravizados à carne, aos pensamentos e a poderes, inclusive, diabólicos. Mas Deus venceu tudo isso por meio do seu Filho e, obviamente, por meio desta cruz. E é somente por isso que hoje podemos estar aqui. E eu queria, a partir desse texto, hoje à noite, que nós fôssemos conscientizados sobre o que estamos fazendo aqui. E quero fazer isso conceituando e juntamente com vocês pensando a respeito do significado do Evangelho. Porque nós mesmos hoje somos chamados de uma igreja evangélica do caminho. E esse é um termo até relativamente recente. As igrejas depois da Reforma eram mais nominadas como protestantes, mas o termo evangélico, ele
nem sempre recupera o sentido do Evangelho tal como ele se apresenta, por exemplo, nesse texto, e lembrá-lo, ou experimentá-lo, ou nos conscientizarmos dele numa noite que nem essa, de ceia, é fundamental. O Evangelho não é tudo o que está na Bíblia. O Evangelho não corresponde a todas as coisas bíblicas. O que queremos dizer com a palavra Evangelho quando tantas vezes repetimos ela nesse espaço mesmo? Responder a essa pergunta talvez é mais complicado do que a gente imagine, embora pessoas muito simples pregaram o Evangelho. Mas isso não se deve a um problema de nossa simplicidade, se deve a um problema de que complicamos, ou distorcemos, ou agregamos ao Evangelho muita coisa que não faz parte dele. Nem tudo o que a Bíblia ensina pode ser considerado Evangelho. Parece que é um termo para caber qualquer tipo de coisa bíblica, embora se deva defender que toda a doutrina bíblica, sim, serve para a gente compreender o Evangelho. Mas não necessariamente toda a doutrina bíblica é o Evangelho. E vou explicar isso um pouco mais à frente. O Evangelho, queridos, é uma mensagem sobre como fomos resgatados de um perigo. Perigo de morte e de morte eterna, sob a ira de Deus, como o texto de Efésios aqui diz, por natureza filhos da ira, o que dizia que o nosso destino era condenação. O próprio termo Evangelho tem origem em uma notícia sobre um fato já ocorrido e capaz de transformar a existência de uma ou mais pessoas. Note que no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, a gente tem o uso dessa palavra, e ali então Marcos está a contar o que é o Evangelho. Veja Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a palavra Evangelho também é citada pelos anjos que anunciam aos pastores uma boa nova de que em Belém, cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Uma boa notícia, diz lá o texto, em Lucas capítulo 2, versículo 10. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, a partir inclusive desse texto que acabamos de ler, o Evangelho é uma boa notícia, não é um bom conselho. O Evangelho não é fundamentalmente um modo de vida. A gente confunde isso. A gente confunde muito isso. Não é fundamentalmente um modo de vida, não é algo que fazemos nem como cristãos, mas que foi feito por nós e ao qual ou a que nós apenas respondemos, reagimos. Na tradução grega do Antigo Testamento, o Antigo é escrito em hebraico e aramaico, mas há uma tradução dele para o grego, a Septuaginta. O termo grego euangelizo, que significa proclamar boas novas, é um verbo, acontece 23 vezes. O Evangelho está presente, a boa notícia é também contada no Antigo Testamento. Por exemplo, o Salmo de número 40, versículo 9, diz ali: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. A palavra aqui é literalmente evangelho, usada para anunciar a boa notícia de algo que aconteceu para resgatar e libertar o povo de um perigo.
No Novo Testamento, as palavras relacionadas ao Evangelho basicamente são três: Evangelion, boas novas; evangelizo, que é o verbo, proclamar boas novas; e eugelistes, aquele que proclama as boas novas. Elas acontecem somadas 133 vezes. Então, o assunto é importante. Um biblista muito conhecido nosso, D.A. Carson, conclui o seguinte quando ele estuda essas palavras no Novo Testamento. Escute bem. Visto que o Evangelho é notícia e boa notícia, deve ser anunciado. É isso que se faz com notícia boa. O elemento essencialmente proclamatório da pregação está ligado ao fato de que a mensagem não é um código de ética sobre o que deve se fazer ou não deve se fazer. Não é um código para ser debatido, nem uma lista de aforismos, como Provérbios, por exemplo, que tem ali numa frase um conselho de sabedoria. Também não é algo para se ponderar como a gente faz com teologia sistemática, que é o encontro de toda a doutrina que a gente confessa como cristã. Embora o Evangelho seja o ponto de partida correto para a ética, para a sabedoria e para a doutrina, ele não é nenhuma dessas três coisas, ele é uma notícia boa. E, portanto, deve ser publicamente anunciada. Guarde isso em seu coração. Porque, eventualmente, a gente pode perder o sentido e a compreensão a respeito do Evangelho e lidar com coisas bem mais periféricas. E não dar atenção devida ao fundamento que nos faz hoje estar aqui, por exemplo, perdoados, aceitos na família de Deus, por graça e pela fé, por causa daquilo que Cristo fez. Então, a primeira fala que eu faço é: o Evangelho é uma boa notícia, não é um bom conselho. Segundo, o Evangelho é uma boa notícia que anuncia que fomos resgatados ou salvos. Resgatados de quê? Alguém poderia perguntar. Do que fomos salvos? De que perigo? Ao olharmos para a mensagem do Evangelho no Novo Testamento, vemos que fomos resgatados da ira vindoura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, deixa isso claro para nós. Escute. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele, Deus, ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esse é um tema bastante delicado em nosso tempo, porque as pessoas não conseguem fazer habitar em Deus dois atributos, amor e ira. É uma dificuldade quase que lógica para nós, e também uma dificuldade social própria do nosso tempo, e é o que tem sido dito e verbalizado nas mídias e meios de comunicação a todo momento no tema homofobia. Deus é amor. Pois aqui o texto diz que o Evangelho veio nos resgatar de uma ira, a ira de Deus, não é a ira do diabo, como muita gente às vezes ainda pensa. Eu não sou crente, eu vou para o inferno, então o diabo vai me atormentar. Eu tenho uma outra notícia para dar a você: o diabo vai ser atormentado, talvez juntamente com você, mas a ira não é do diabo, a ira é do próprio Deus santo, justo e onipotente. Essa ira não é uma força impessoal, meus irmãos, é a ira de Deus, sim. Porque deixamos de nos relacionar com Deus, nosso relacionamento com Ele foi rompido. Nascemos já praticando o mal desde que o primeiro homem e a primeira mulher rebelaram-se contra o Criador. Para uma exposição do Evangelho
que talvez seja a mais abrangente da Bíblia, Paulo identifica a ira de Deus como o maior problema da condição humana. Em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, esse é o tema especialmente falando. Ali está a ira de Deus contra tudo o que o homem fez, o que corrompeu, o que destruiu, indo contra a vontade de Deus e levando mais pessoas a se destruírem. Deus, na sua ira, se coloca contra toda a iniquidade e pecado que pervertem o plano excelente e bom de Deus para a criação. E é nesse sentido que a ira tem um tom de vingança, mas no sentido de deter o mal e não de se cobrar apenas de quem fez o mal. A gente está muito acostumado com a ideia de vingança como um revanche, uma espécie de devolução do mal recebido. A ira de Deus é essa ação dele para deter o mal e se opor ao mal no mundo que ele criou. E Romanos capítulo 1 tem esse tema como um tema central. O que vemos ali? A ira de Deus com muitas implicações. O texto base para Paulo ter chegado a Romanos capítulo 1, claro que é Gênesis capítulo 3, o texto da criação por excelência. Porque lá o ser humano, por causa do pecado, sofreu a maldição de Deus e a criação juntamente como consequência. Por estarmos separados de Deus, estamos também, por causa do pecado, psicologicamente separados de nós mesmos. Temos um problema terrível de identidade. Não sabemos muito bem quem a gente é, quem a gente gostaria de ser, mas quem de fato a gente é. Então a gente aparenta ser, mas sabe que no fundo não é, e ficamos nesse conflito que a literatura, inclusive, já tentou ilustrar. Sentimos vergonha e medo. Gênesis 3:10 nos mostram exatamente Adão e Eva nessa condição de medo. Por estarmos separados de Deus, também estamos separados uns dos outros. Nesse capítulo 3 de Gênesis, o versículo 7 relata como Adão e Eva tiveram que se vestir, tiveram vergonha um do outro. O versículo 16 fala que o homem até se afastou da mulher, e os versículos 11 a 13, a gente percebe ali aquela transferência de culpa de um para o outro. A mulher que tu me deste. Depois Eva transfere para a serpente. Separados então uns dos outros, estamos também separados de Deus e em conflito com a própria natureza que Deus havia criado. Por isso experimentamos sofrimento, trabalho duro, degeneração física e, por que não dizer, morte. A própria terra foi amaldiçoada como consequência da nossa rebelião. Desde o Éden, meus irmãos, vivemos em um mundo repleto de sofrimento, doenças, pobreza, racismo, desastres naturais, guerras, envelhecimento, morte, tudo resultado da ira e da maldição de Deus sobre o mundo. O mundo está desajustado, precisamos ser resgatados dele. Mas atenção, esses relacionamentos horizontais, o problema que temos nas relações dentro do casamento, com amigos, com vizinhos, como uma nação, não são a raiz do problema. Embora quase sempre sejam os mais facilmente enxergáveis, é o que a gente detecta quando briga com a esposa, quando briga com o marido, quando briga com o filho, quando briga com o vizinho, quando briga com o irmão da igreja. Ele é o problema, ele tem o mal, ele é ruim, ele está pecando. A raiz do nosso relacionamento problemático no plano horizontal é vertical. O nosso problema é com Deus. O texto lido no início desse culto diz exatamente isso: pequei contra ti, Senhor.
Em última análise, todos os problemas humanos são sintomas. E a nossa separação de Deus é a causa. O motivo de toda a infelicidade, que é efeito da maldição, é que não estamos reconciliados com Deus, pelo menos antes de Cristo. Vemos isso em textos como Romanos 5:8 ou 2 Coríntios 5:20. Assim, o objetivo mais importante de qualquer resgate legítimo da raça humana, a coisa mais importante que realmente nos salvará é a restauração do nosso relacionamento com o nosso Criador. E quanto tempo a gente gasta nos efeitos desse problema, na relação com os outros e não na origem do problema, que é o nosso afastamento e rebelião contra o Criador. Terceiro, o Evangelho é a boa notícia sobre o que Jesus Cristo fez para restaurar, então, esse relacionamento. Tornar-se cristão, então, meu irmão, minha irmã, diz respeito a uma mudança em nossa condição. Veja 1 João, capítulo 3, versículo 14, uma das declarações mais fortes a respeito do nosso estado por causa da obra de Cristo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Escute bem, não é que o amor aos irmãos me faz passar da morte para a vida, mas o amor aos irmãos é um sintoma de que há um amor que Deus me deu em Cristo, derramou no meu coração. E quando então eu amo o meu irmão, eu estou, na verdade, dando um fruto do que Jesus fez em mim. Mas veja, quem não ama permanece na morte. Mas eu destaco essa frase inicial: já passamos da morte para a vida. O texto não diz que estamos passando da morte para a vida, o texto diz que já passamos. João capítulo 5, versículo 24, vai também na mesma direção. Veja o texto. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Meu irmão, escute bem isso hoje. Você que às vezes tem dúvidas a respeito, é inseguro sobre a sua fé, é inseguro até sobre participar da ceia, sobre o batismo. Ou você está em Cristo ou não está, não existe meio termo. Ou está perdoado e aceito ou não está. Ou tem vida eterna ou não tem. E isso nem depende do tamanho da tua fé, depende do objeto da tua fé, Jesus. É muito comum a gente condicionar a nossa salvação ao tamanho da nossa fé, e não à pessoa a quem a nossa fé se dirige. Por isso, Martin Lloyd-Jones usava uma pergunta diagnóstica para aferir a compreensão dos irmãos diante desse tema. Ele perguntava: você está pronto para afirmar que é cristão? Se você fosse perguntado hoje para participar da ceia, se você tem certeza de que é cristão, o que você responderia? Pois esse pregador explica que com o passar dos anos
fazendo sempre a mesma pergunta, as pessoas hesitavam, relutavam em responder com segurança. E diziam: acho que ainda não sou bom o bastante para responder que sim. O que ele concluiu então a partir dessa resposta muito comum? Imediatamente sei que elas estão pensando em salvação a partir de si mesmas. Ainda acham que têm que ser boas o bastante para serem cristãs. Parece muita modéstia, mas na verdade é mentira do diabo e negação da fé. Sabe que essa experiência eu tive em muitas ocasiões, quando ainda servia a ceia entre as cadeiras, e me deparava às vezes com alguém que num ato de justiça, aparentemente de piedade, dizia: não estou pronto, mas não era um ato de humildade, era um ato, não fiz o suficiente para merecer, como se houvesse alguma coisa que nós pudéssemos fazer para merecer o corpo e o sangue de Cristo. Mas a sensação da pessoa era muito nesse sentido: eu sou sério, então se eu não estou pronto, eu estou dizendo também de uma outra forma que aqueles elementos não são suficientes, e justos e puros para me perdoar. Por isso que esse autor inclusive diz, parece até modesto de quem não quer participar, mas é mentira do diabo, negação da fé. Você nunca será bom o bastante, ninguém nunca foi bom o bastante. A essência da salvação cristã é afirmar que Cristo é bom o bastante, e eu estou nele, e a justiça dele me é imputada pela fé. Eu sei que alguns de vocês podem me ouvir agora e dizer: pastor, isso é muito básico. Isso eu aprendi no primeiro dia em que Jesus me transformou. Que bom. Mas eu aposto com você uma coisa: viver isso todos os dias não é fácil. A gente tende a uma autonomia, tende a se empoderar, tende a se achar justo, tende a deixar aquele status de pecador e começa a se achar já digno e merecedor e começa a bater no peito. Esse mesmo pregador que acabei de citar ressalta que tornar-se cristão é uma mudança no relacionamento com Deus. Quando cremos e descansamos na obra de Cristo, essa obra transforma nosso status diante de Deus, de condenados em justos. Passamos a estar nele. No famoso ensaio de Packer, que abre um livro de John Owen, A Morte da Morte, na morte de Cristo, há uma frase: Deus salva pecadores. E essa frase é um bom resumo do Evangelho, porque lá ele escreve: Deus salva pecadores. E ele explica: Deus, que é Jeová Trino e Uno, Pai, Filho e Espírito, 3 pessoas trabalhando juntas em sabedoria, poder e amor soberanos para alcançar a salvação de um povo eleito. O Pai elegendo, o Filho realizando a vontade do Pai por meio da redenção, o Espírito executando o propósito do Pai e do Filho por meio da regeneração. Salva porque do começo ao fim faz tudo o que significa levar o homem da morte no pecado para a vida na glória. Planeja, conquista, comunica a redenção, chama, guarda, justifica, santifica e glorifica. Romanos 8 nos mostra muito bem isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aos que justificou, santificou, glorificou. Pecadores, o que quer dizer? Homens no estado em que são encontrados por Deus, culpados, vis, desamparados, impotentes, incapazes de levantar um dedo para fazer a vontade de Deus ou para melhorar a sua condição espiritual. Meus irmãos,
Se nós nos dessemos conta dessa realidade a todo instante, nós estávamos de joelhos hoje à noite aqui nesse lugar. Se nós tivéssemos a profunda consciência do destino que a nossa vida teria, eternamente teria, nós não cessaríamos de louvar o seu nome. E aí você começa a entender como o Evangelho tem que ser pregado também para crente, porque a gente esquece essa verdade. O perigo de uma comunidade que começa, o perigo de uma comunidade que é rica em dons, o perigo de uma comunidade que é dotada de pessoas com talentos é esquecer-se deste cerne, pilar, fundamento, e começar a se tornar autônoma, olhando para si própria. Uma outra coisa importante. O Evangelho não diz respeito ao que nós fazemos. Lembre-se, é uma notícia. O Evangelho diz respeito ao que foi feito por nós. Mesmo assim, o Evangelho resulta em um modo de viver novo. É verdade. A graça e as obras que decorrem dessa graça precisam ser distinguidas ao mesmo tempo que associadas. E aí é bem importante você agora me escutar. O Evangelho, seus resultados e suas implicações precisam estar relacionados entre si, como fé e obras, mas não podem ser confundidos. Uma máxima de Martinho Lutero era que somos salvos pela fé, mas não uma fé que fica sozinha. O que ele queria dizer é que a crença verdadeira no Evangelho sempre e necessariamente levará às boas obras, mas de modo nenhum a salvação ocorre por meio ou por causa das obras. Por isso, a distinção não é tão simples assim, mas também fé e obras não podem ser separadas. Fé e obras não podem ser confundidas uma com a outra e nem separadas uma da outra. Explico. A crença no Evangelho nos leva a cuidar dos pobres e a participar ativamente em nossa cultura. Tão certamente quanto, segundo Lutero, a fé verdadeira conduz a boas obras. Entretanto, assim como a fé e as obras não podem ser separadas nem confundidas, os resultados do Evangelho não podem ser separados do Evangelho, mas também não podem ser confundidos com o Evangelho. Ouço alguns pregadores dizerem assim: a boa notícia, eles estão falando do Evangelho, é que Deus está curando e curará o mundo todo de todos os seus males. Portanto, a obra do Evangelho, eles dizem, é trabalhar por justiça e paz no mundo. Qual o perigo desse pensamento? Embora os pormenores sejam verdades de que a igreja também está engajada em paz e em justiça, isso confunde resultado com causa. Confunde o que o Evangelho é com o que o Evangelho faz. Quando Paulo fala da criação material restaurada, ele afirma que os novos céus e a nova terra nos estão garantidos porque Jesus, na cruz, restaurou o nosso relacionamento com o Pai. Por isso que Romanos capítulo 8 ensina que a redenção do nosso corpo e do mundo físico acontece porque a gente é adotado como filho. Como filhos de Deus, a nossa herança futura é assegurada e por causa dessa herança, o mundo é renovado. Isso é muito interessante. O futuro nos pertence por causa da obra consumada que Cristo realizou no passado. Por isso,
Não podemos deixar a impressão de que o Evangelho é simplesmente um programa de reabilitação divina para o mundo. O que tem aproximado o Evangelho de universalismos, de temas ambientais, de temas políticos enviesados. Deixar a impressão de que o Evangelho é simplesmente um programa divino de reabilitação para o mundo é problemático. Em vez disso, o Evangelho é uma obra substitutiva consumada na cruz em nosso lugar. Não podemos dizer que o Evangelho significa, primeiramente, que passamos a fazer parte de alguma coisa, o programa do reino de Cristo, mas antes que recebemos alguma coisa. A obra consumada de Cristo. Deu para perceber a diferença? Porque se a gente cometer esse erro de confundir causa e efeito, o Evangelho vai se transformar em mais um tipo de salvação por obras. Vai se transformar em um engajamento que eu supostamente tenho que ter para alcançar uma finalidade específica e não o engajamento será consequência do que Jesus fez em meu lugar. O que Packer diz a esse respeito? Sim, o Evangelho apresenta soluções para os problemas do sofrimento e da injustiça, mas faz isso primeiro resolvendo o mais profundo de todos os problemas, que é o relacionamento entre o ser humano e o seu Criador. E se não esclarecermos que a solução daqueles problemas depende da solução do relacionamento com o Criador, deturparemos a mensagem do Evangelho. Explico de maneira um pouco mais clara. Uma questão relacionada é se anunciamos o Evangelho por meio de atos de justiça. Não somente a Bíblia repete várias e várias vezes que o Evangelho é anunciado pela pregação, mas o bom senso nos diz que obras de amor, por mais importantes que elas sejam, porque acompanham a pregação, elas, as obras de amor, não têm em si o poder de levar as pessoas ao conhecimento do Salvador. Francis Schaeffer, um autor muito conhecido, argumentou que os relacionamentos entre os cristãos formam o critério que o mundo usa para julgar se a mensagem deles é verdadeira. Por isso, o amor na comunidade cristã é fundamental para a gente ser ouvido. Por isso, a comunidade cristã, dizia ele, ela é a apologética definitiva. A defesa mais adequada do Evangelho é como a igreja vive em amor cristão, a unidade cristã. No entanto, observe novamente a relação entre fé e obras. Jesus afirmou que uma comunidade de amor é necessária para que o mundo saiba que Deus enviou o seu Filho. Dividir nossos bens uns com os outros e com o necessitado é um sinal poderoso a não cristãos. Vemos isso desde o começo da igreja. Mas atenção, as boas obras, apesar de incorporarem verdades do Evangelho e de não ser possível separá-las da pregação, não podem ser confundidas com o Evangelho. É como você estar num local de trabalho, demonstrar amor, justiça, honestidade com teus colegas e imaginar que essa atitude em si é a pregação do Evangelho. Cristo morreu pelos pecadores, tomou sobre si nossas iniquidades e nos reconciliou com Deus Pai. Meus irmãos, o Evangelho, antes de qualquer coisa, é um relato sobre a obra de Cristo a nosso favor. É por esse motivo e dessa maneira que o Evangelho é a salvação pela graça. O Evangelho é boa notícia porque se trata de uma salvação realizada a nosso favor,
Pelo amor de Deus. É uma boa notícia que cria uma vida de amor. Mas a vida de amor em si não é o Evangelho. A vida de amor em si que nós manifestamos não é o Evangelho. Mas nós somos receptáculos do Evangelho, vasos de barro desse Evangelho, para a gente não confundir em nosso tempo o conteúdo do Evangelho com os efeitos do Evangelho, sendo um deles o amor. Porque Deus poderia ter amado o mundo no sentido sentimental da palavra, se importado com o mundo e nada ter feito pelo mundo, mas Deus enviou o seu Filho a morrer na cruz, satisfazer a sua justiça, a fim de que eu e você sejamos justificados, aceitos, perdoados, resgatados e possamos ter esperança para uma nova vida. Consta que Tertuliano, um dos pais da igreja, fez uma afirmação. Assim como Jesus foi crucificado entre dois ladrões, o Evangelho também é sempre crucificado entre dois erros. Quais erros? O erro da religião e o erro da irreligião. Os termos são, em outras palavras, ou legalismo ou antinomismo. Ou moralismo de um lado, ou relativismo, pragmatismo do outro. Meus irmãos, a questão que se põe para nós numa noite como essa não é o que teoricamente você sabe a respeito do Evangelho, mas se o teu espírito está tomado por essa realidade do que realmente Jesus fez por você naquela cruz. Esses dois erros buscam perverter ou o extremo de, pelo esforço, ser bom para ser merecedor, ou o outro extremo de nada fazer, porque afinal não há nada de bom que eu possa fazer. Então, quer dizer, esses extremos às vezes configuram o nosso tempo. O legalismo, o esforço de ser bom, de praticar boas obras para então ser aceito, afirma que para sermos salvos precisamos de uma vida santa e moralmente boa. O antinomismo, que é essa aversão a toda regra, a toda moral, a toda lei, porque afinal a gente é pecador e só pode ser salvo pela graça. O antinomismo prega que como somos salvos pela graça, não precisamos de uma vida santa e moralmente boa. É aqui que se encontra a importância do Evangelho. Uma distinção clara e bem definida entre legalismo de um lado, antinomismo de um outro, e Evangelho no centro, é muitas vezes vital para o poder transformador do Espírito Santo fazer a obra em nós. Se a nossa pregação, meus irmãos, do Evangelho deixa transparecer, ainda que de forma sutil, que é preciso crer e viver corretamente para ser salvo, ou, de um outro lado, Deus ama e aceita todos assim como são, descobriremos que a nossa proclamação não está realizando a obra transformadora do Evangelho que muda corações e muda identidades. Isso é mais próximo, comum e atual do que a gente imagina. É o desafio muito próprio do nosso tempo. Se pregamos somente doutrina e ética da Escritura, não estamos pregando o Evangelho. Eu posso estudar com vocês Provérbios, posso estudar com você a carta de Paulo, posso estudar Deuteronômio. Se eu não apresentar a mensagem do Evangelho, se aqueles textos não convergirem para a boa notícia de que em Cristo eu fui justificado, você se torna, a partir da Escritura, um soberbo. Ou você se torna, a partir da Escritura, um desanimado, porque você se vê incapaz de chegar lá. E o segredo do Evangelho está exatamente no centro,
em que sim, embora a lei me mostre pecador, a graça me mostra que eu sou aceito independentemente das obras por causa de Cristo e por meio da fé. O Evangelho é a boa notícia, meus irmãos, de que Deus consumou a salvação por nós, por meio de Cristo, para nos levar a um relacionamento restaurado com Ele. E por fim, destruir todos os efeitos do pecado no mundo. Mesmo assim, é possível argumentar que para entender tudo isso, é evidente quem Deus é, por que precisamos de salvação, o que Ele fez para nos salvar, nós vamos precisar entrar para dentro da Bíblia. Há um autor, Gresham Machen, que diz que as doutrinas bíblicas de Deus e do homem são os principais pressupostos para eu entender o Evangelho. Que você não entende quem é Deus e quem é o ser humano, você terá dificuldade em entender o Evangelho. Então, entender o Evangelho também passa por compreender quem é Deus, esse que a gente diminui ou esse que se apresenta tal como é. Ou quem é o ser humano, o que a pedagogia diz, o que a psicologia diz, o que a ciência social diz, ou o que a Bíblia diz. De onde nós extraímos a nossa compreensão sobre quem é Deus e quem é o ser humano. Porque isso vai dizer se você vai compreender e receber o Evangelho. Concluo dizendo o seguinte: há uma frase muito conhecida, o próprio John Stott usou ela de uma outra maneira, alguém inclusive que eu admiro muito, mas não só ele. A frase é a seguinte: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Faz até sentido a frase, mas ela pode ser enganosa. Se o Evangelho se referisse, acima de tudo, ao que temos de fazer para ser salvos, poderia ser transmitido por ações. Ações a serem imitadas. E também por palavras. Mas, se o Evangelho diz respeito, acima de tudo, ao que Deus fez para nos salvar, e a maneira em que recebemos isso por fé, o Evangelho só pode ser anunciado em palavras. A fé não pode vir senão pelo ouvir, como Romanos nos mostra. Por isso, Gálatas 2 afirma a heresia a respeito da distorção do Evangelho, e Filipenses 1,16 também, de que a mente da pessoa tem que ser persuadida sobre a verdade do Evangelho. Efésios 1,13, o Evangelho vem pela palavra da verdade. Efésios 6,19 e Colossenses 1,23 ensinam que proclamamos o Evangelho por meio da comunicação verbal, particularmente da pregação. Coríntios diz isso o tempo todo, a loucura da pregação. Pregação é proclamação, anúncio em alto e bom som da notícia. E qual é essa notícia? O homem foi criado por Deus, mas transgrediu a palavra de Deus, rebelou-se contra o Criador, foi amaldiçoado, tentou por si mesmo fazer o bem, chegar no Criador de volta. Esse caminho lhe foi impedido, estava sob a ira de Deus, mas Deus, olhando para a sua criação e sendo rico em amor, enviou o seu Filho, se tornou gente, viveu entre nós, viveu e agiu como um ser humano, mas sem pecado. E injustamente foi a uma cruz, tomando sobre si os pecados de todos, no madeiro. Para que eu agora então entendesse que o meu esforço é incapaz, mas que o esforço de Cristo, com a sua obediência até a morte, foi eficaz. E eu passei da morte para a vida. Não são metáforas. Aquele que tem o Filho passou da morte para a vida.
A gente vê essa ceia frágil, esses cálices e esse pão que a gente come de forma cotidiana. Mas quando a gente entende que aqui está o sangue do Cordeiro puro e sem defeito, o corpo daquele que não se contaminou e se entregou, nós passamos a compreender um pouco melhor o tamanho da obra que Deus fez por mim e por você. Meus irmãos, por isso esse texto de Efésios tão belo, no versículo 7 diz: Deus fez isso, porque há uma surpresa. Alguém poderia aqui se perguntar, mas por que Deus fez isso? Onde é que Ele vai ganhar? A nossa ideia de troca, de negócio, né? Por que Deus fez isso? Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Mas não é uma bondade etérea, não é um amor filosófico, é numa pessoa, num evento histórico, e mais, uma pessoa divina, o Cristo encarnado, que tomou sobre si os nossos pecados. E é por isso que então Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.